Abram suas Bíblias, então, né, em Gálatas 6, o versículo 14. Para quem está em pé, tem cadeiras aqui, ó, bastante. Gálatas 6, 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te adorar mais uma vez. Queremos invocar a tua presença mais uma vez nas nossas vidas. Que por meio da graça, Senhor, o Senhor, nessa noite, nos dê todo o entendimento que nós precisamos, Senhor. Testifique no nosso espírito, no nosso coração. Nós somos pecadores, Senhor. Somos homens e mulheres desesperados pela tua graça, sem a qual não estaríamos aqui neste lugar, Senhor. Sem o teu amor incondicional por cada um de nós, Senhor, nós não estaríamos aqui. Manifesta em nós nessa noite mais uma vez, Jesus. Transformação no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa vida, Jesus. Queremos viver uma vida que glorifique o teu nome. Em teu nome, Jesus. Amém. Quando vocês saem nos domingos à noite, nós saímos de casa, a gente vem para este lugar e dentro de cada um de nós tem fome pela palavra, fome de que Deus fale algo em nós, fale algo para nós. Quando a gente sai dessa porta para fora, geralmente o que você leva depois de um culto? O que você leva? Esses cultos aqui têm gerado na sua vida sempre um sentimento de, puxa vida, eu preciso mudar. A minha vida precisa mudar. Ou eu saio deste lugar sem nenhum tipo de desafio na minha vida. Porque o que vai denotar se Deus está presente neste lugar e a manifestação da glória dele é real neste lugar e é real na minha vida, é se isso gera em mim uma inquietude no sentido de me trazer a uma reflexão e a uma busca desenfreada para mudar o meu comportamento. Porque se o meu comportamento no reino de Deus nunca é confrontado, a glória de Deus não está sendo manifestada na minha vida. Porque a glória de Deus sempre vai manifestar na minha vida, nunca um espírito de altivez, de orgulho, mas pelo contrário, vai gerar em mim sempre um sentimento de poder ter a graça de enxergar que eu sou pequeno, que eu sou frágil, que eu sou alguém desesperado pela graça. Então, muitas vezes isso me confronta, né? Porque eu quero sair do culto assim, nas nuvens, eu quero sair no culto flutuando, né? Com as minhas emoções todas afloradas, mas impressionantemente, sempre quando eu saio do culto, algo em mim está dizendo assim, puxa vida, cara, você é devedor e você precisa mudar em alguns aspectos. Principalmente quando chega no momento da adoração e do louvor, eu olho para a minha semana e eu percebo que eu não orei como deveria ter orado, que eu não busquei como deveria ter buscado, que algumas coisas do meu caráter são manifestas de uma maneira gritante e que isso confronta a presença do Espírito Santo na minha vida. E aquilo é contínuo, e passa semana, e passa semana. Então, glórias a Deus, se quando você tem saído deste lugar, na sua vida há uma inquietude, no sentido de que, quando eu saio daquele portão para fora, algo em mim diz, você precisa mudar. Ou eu digo para mim mesmo, eu preciso mudar. Eu preciso de uma mudança desesperada na minha vida. Preciso disso na minha vida. No mundo como esse que nós estamos vivendo hoje, no mundo onde a busca por ascensão, né? As pessoas buscando glória, buscando poder, buscando
riquezas, buscando sexo para todos os lados, para onde você olha. Eu estava falando no seminário que essa semana assisti um programa sobre clonagem, e dentro desse programa passou algumas questões de cultura, do que está acontecendo no mundo, no sentido comportamental da sexualidade do jovem, nos dias de hoje, né? E uma das coisas que tem acontecido comumente lá nos Estados Unidos, é que quando uma menina completa 18 anos, ela já se programa que nos 18 anos chegou o tempo dela perder a virgindade. Então, os caras lá fazendo o documentário, perguntando, né? E a pergunta era assim: e aí, você vai completar 18 anos este ano? E elas, esse ano. Então, e para onde você vai perder a virgindade? Para onde você vai? Para onde você está programando isso? Daí umas falam, eu vou lá para o Havaí. Lá no Havaí eu vou perder. Né? Eu vou lá para a Itália, não sei o quê. Né? E aí, assim, e aquilo me assusta. Né? Eu me assusto no sentido de que, como as questões da sexualidade imoral, essa sexualidade pagã, essa sexualidade contrária àquela que Deus determinou para nós, filhos dele, como essa sexualidade hoje em dia está sendo vista como maneira comum. Né? Hoje, infelizmente, eu estava na frente de uma televisão, conversando com pessoas, e estava ligado no canal da MTV. Né? Ele estava passando algumas questões também ali no canal lá, que eu só olhava para aquilo e pensava assim, puxa vida, né? Das duas, uma. Ou eu estou velho, ou esse mundo está de fato perdido mais do que nunca. Porque não tem mais jeito. Para onde você quer fugir, de alguma forma, sexo está ali explícito na tua cara. Né? Você não quer pensar nisso. Eu acho que o único jeito de você não pensar em sexo hoje é você montar um monastério gospel. Né? Você vai lá, esquece o mundo, né? Mas não tem jeito. Você é o tempo todo jogado para pensar nisso todo momento. Qualquer coisa está inserido na sexualidade. A mídia descobriu o segredo do sucesso, o segredo da audiência, o segredo de chamar a atenção da população, e qualquer fazer uso da sexualidade. E nós somos seres sexuais. Nós temos a nossa sexualidade, que foi um presente de Deus para a nossa vida, que é maravilhoso. Eu sei o que é ser solteiro, sei como é que é, quantos banhos gelados eu tive que tomar na minha vida, né? Inúmeros. E eu, principalmente, uns 6 por dia, tenho que tomar. Né? Era uma coisa de louco. Né? Nunca vi. Até parece, né? A gente tem que falar essas coisas para a gente se achar, né? Senão... Então a gente sabe muito bem de como isso tem sido trazido, e cada vez de uma maneira maior, né? Uma maneira maior. Isso tem sido trazido sobre as nossas vidas. E essa ascensão que eu e você temos buscado, ela tem confrontado com algumas coisas do Evangelho. Né? E isso não está longe, fora da igreja, está dentro da igreja mesmo. Né? Talvez não aconteça isso com vocês, mas pode acontecer comigo, como pastor, com alguém que está buscando liderança, de alguma forma. Né? A gente é confrontado. De alguma forma, o mundo ele quer nos oferecer esse poder como simbolismo, como símbolo, né, de sucesso. Quanto mais poder você tem, mais sucesso você terá. Né? De alguma forma, o teu nome tem que estar lá, em evidência, porque senão não serve. Essa é a tentação deste mundo. Ser cristão é ser como Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. Por mais utópico que possa essa frase trazer sobre ela, o grande fato é que ser cristão é um chamado para cada um de nós para sermos aquilo que ele é, ou aquilo que ele foi enquanto homem aqui na terra. Quando a gente para pensar nisso, que ser cristão é ser como Cristo, isso começa a confrontar um pouco da minha visão acerca de mim mesmo. Porque uma coisa é quando eu olho para a minha espiritualidade, eu comparo a minha espiritualidade com aquele que está ao meu lado. Né? Então, aí qualquer um é. Né? Porque eu olho para quem está ao meu lado, eu vejo um bando de gente que não ora, um bando de gente pecadora, um bando de gente que faz um monte de coisa. Né? E eu uso isso como o alvo de espiritualidade para a minha vida.
Então, o meu alvo não é Cristo. O meu alvo é aquele que está ao meu lado. E muita gente tem morrido por falta de desafio para si mesmo, para ser um referencial para aquele que está ao seu lado. Como eu não tenho referências para a minha vida, eu me contento com aquilo que eu sou. Mas quando eu começo a comparar a minha vida com o caráter de Cristo, alguma coisa em mim começa a se incomodar. O desafio do cristianismo é que o meu referencial de homem, o meu referencial de santificação, o meu referencial de busca, o meu referencial de ministério, de espiritualidade, acima de qualquer coisa, é Cristo Jesus. Nada mais, nada menos do que isso. Ele é o meu referencial. E o meu alvo é alcançar a plenitude do varão perfeito sobre a terra. O varão perfeito. A plenitude do varão ou da varoa perfeita. A plenitude. Plenitude indica o quê? Quando você faz tudo para ser o melhor que você pode ser. Para Deus. Porque quando eu olho para o meu lado, isso pode gerar em mim contentamento em ser apenas aquilo que o outro tem sido. Agora, quando eu olho para Cristo, a gente percebe que a distância é muito grande. E isso tem que me levar, então, a uma busca e não ao contentamento. Como eu gostaria que todos nós aqui hoje pudéssemos levantar as nossas mãos e olhar para aquele que está ao lado e dizer assim: sede meu imitador. Sede meu imitador, porque eu sou de Cristo. Quantos de nós podemos dizer isso? Quantos de nós podemos dizer isso? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou isso é algo que só Paulo na história da igreja poderá dizer. Será que quando os apóstolos saíam pelo mundo, eles diziam para as pessoas assim: olha, façam aquilo que eu estou dizendo, mas não façam aquilo que eu estou fazendo? Vocês acham que eles falavam esses tipos de coisa? Ou eles tinham a autoridade de dizer: façam aquilo que nós estamos dizendo, mas principalmente aquilo que nós estamos fazendo? Principalmente aquilo que nós estamos fazendo. Hoje, esse caráter da igreja, ele é conformado, né? Ele é conformado com uma espiritualidade onde a gente olha para a nossa vida e a gente diz assim: olha, primeiro de tudo a gente não fala nada, né? Porque fica aquela mudez, né? E quando vai dizer o quê? Não lê a Bíblia, não estuda, não sabe do que se trata. O primeiro confronto, ele cai, porque ele não sabe nada da fé dele. Um missionário islâmico tem que saber decor o Alcorão para ser enviado como missionário. Eu não sei se os missionários de hoje, não estou julgando quem está aqui, eu não sei se tem alguém que sabe algum versículo de cor aqui. A minha geração foi uma geração que ela era confrontada com isso. A gente tinha que saber versículos de cor. Tinha a escola dominical, né? Então na escola dominical a gente aprendia a decorar versículos, né? Hoje em dia, esses dias eu estava num seminário e pedi para abrir num livro, né? Abram lá em 1 João. Abre em 1 João. Aí a pessoa abriu no Evangelho de João. Aí leu no Evangelho de João. Não, 1 João. 1 João, onde que fica? A maioria de vocês talvez não sabe nem onde ficam os livros da Bíblia. Quantos de vocês têm lido realmente esse livro aqui? Não precisa levantar a mão, mas é um desafio que eu estou falando para vocês agora. Quantos aqui leram a Bíblia uma vez na vida? Toda. Quem já leu a Bíblia uma vez na vida toda, levanta a mão. Uma vez na vida toda. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor Jesus.
Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando nós seremos isso, Senhor? Tem misericórdia de nós. Ser cristão é ser como Cristo, perder a vida de algum modo a fim de encontrá-la. Se você e eu não perdermos essa vida, nós jamais encontraremos a Deus. Se nós não aprendemos a perder a nossa vida, de fato, compreendermos que sem Cristo nós nada somos, nós não temos muito ao que oferecer para este mundo que está aí fora. O cristianismo, ele não prega apenas um Deus crucificado, mas ele prega pessoas crucificadas. O cristianismo, ele propõe que eu, o Pipe, estou crucificado com Cristo. Eu morri para este mundo. E a vida que agora eu vivo para Deus. Eu vivo numa busca desenfreada, o tempo todo na minha mente está voltada para as coisas lá do alto. A minha vida, aonde eu estou trabalhando, mas a minha mente está focada em Deus. O meu trabalho, de alguma forma, ele visa glorificar a Deus, em nome de Jesus. Não tenho outro propósito, outro alvo na minha vida, a não ser servir ao Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém? Lá em João 3, 27, Jesus ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Você percebeu que eu e você, a gente gosta muito das questões da Bíblia relacionadas à bênção, às vitórias, né? A gente gosta muito de tudo aquilo que está ligado aos montes, né? A gente gosta daquelas questões onde Jesus faz os milagres, onde Jesus ressuscita mortos, onde Jesus expulsa demônios, e é uma bênção, nós temos essas coisas ligadas à nossa vida. Mas poucos de nós gostam realmente do Getsemane. Poucos de nós gostam da cruz. Porque a cruz denota renúncia, denota que eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer a hora que eu estou no trânsito, a hora que a minha carne, de alguma forma, quer assumir o controle das coisas. Eu tenho que morrer quando eu estou sozinho com a minha namorada, ou quando eu estou longe da minha esposa e toda sorte de carne aparece pelo caminho, né? E eu sou tentado a chutar tudo, né? Quantos e quantos têm largado tudo? Alguns de nós foram tão traumatizados pela vida, e eu como pastor, eu escuto isso direto, sempre, né, da boca de algumas pessoas, né? Parece que a vida ela se resume unicamente em sobreviver ao dia que está proposto. Nossa, eu tenho mais um dia para viver, mais um dia na minha vida, mas desgraçadamente mais um dia para viver. Quantas vezes eu tenho ouvido isso da boca de pessoas? Mas não é essa a proposta do reino. A proposta do reino, quando ela traz a questão da cruz, ela não está trazendo essa proposta nesse sentido. Ela está trazendo uma proposta que visa uma renúncia que me leve a viver a verdadeira vida que Deus me propõe no Evangelho, que é uma vida cheia do Espírito. Às vezes eu fico pensando nessas coisas assim, com relação, por exemplo, à questão do adultério, né? Eu como pastor, eu tenho toda uma implicação na escolha de tomar esse caminho. Eu fico imaginando, né? Às vezes quando eu estou conversando com algumas pessoas acerca desse assunto, tento me colocar no lugar, eu fico imaginando eu passando por uma situação dessa, né? Eu fico pensando todo o preço que eu terei que pagar se eu escolher esse caminho. Imagine eu, o Pipe. Algumas escolhas que nós tomamos na nossa vida pode
nos levar ao arrependimento para o resto dela. Tome cuidado com suas escolhas em nome de Jesus. Tome cuidado. Uma das coisas mais tremendas nessa questão da vida cristã é que a gente se esquece que cada um de nós é um indivíduo único na existência, né? Nunca mais existirá outro igual a você, igual a mim. Você é único. E a forma como Deus se expressará neste mundo, através de você, é uma forma única. Você já pensou na loucura que é isso? Que Deus ele faz cada um de nós indivíduos únicos, com personalidade única, com a forma como lida com a vida, como faz escolhas. São formas únicas que nunca mais se repetirá na história. Nunca mais nascerá outro Pipe na vida. Nunca mais. Eu sou único, cada um de vocês é único. Nunca mais existirá outro igual a você. Quando eu olho para esses 5 que vieram aqui na frente, e a vida do Christopher e de outros que estão aí, o pessoal da Jocum que está indo para Angola também, e os outros que estão aqui servindo, eu fico pensando nisso. Quantas vezes eu deixo de ser um instrumento na mão de Deus, único, criado unicamente por Ele, para algo único na minha vida, e eu deixo isso passar na minha vida. Digamos, eu fico imaginando às vezes, há 19 anos atrás, quando me foi feito um convite, venha aqui na frente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e aquele punk magrinho, cheio dos seus complexos, dos seus traumas, sabe lá Deus mais o que, todo o seu histórico, se eu não tivesse levantado naquele dia, saído de onde eu estava e vindo até a frente. Se eu tivesse, nesse período todo, dado ouvido aos meus amigos que diziam, cara, você tem 18 anos apenas, cara. Você tem que virar cristão quando você estiver lá com seus 72 anos de idade, né? Quando está com o pé na cova mesmo, aí você tem que vir para Cristo, cara. Mas não, vai aproveitar a sua vida. Se nesse trajeto todo eu tivesse dito, não quero. Quando Deus me chamou para fazer um seminário, e eu pensasse assim, não, seminário. Quando Deus me trouxe para Curitiba, e a gente se reunia numa salinha, né? Uma salinha ali com 7 pessoas, eu e a Kátia, e às vezes a gente chegava nessa salinha, saltava as paredes, não tinha mais ninguém, só eu e ela, e a gente ia para casa nesse período todo, nós andávamos mais ou menos uns 1 quilômetro, 2 quilômetros até o lugar. Se nós estivéssemos nesse caminho todo desistido e dito para Deus, Deus chega, não queremos mais isso na nossa vida. Teve um homem chamado Lieberman, foi um poderoso missionário no século 21. Lieberman era um maníaco depressivo. Todas as vezes que Lieberman passava por uma ponte, ele tinha um desejo desenfreado de se jogar lá de cima. Todas as vezes. Mas ele não se jogou e permaneceu. E foi um dos maiores homens do século 21. Levou milhares e milhares de pessoas a Cristo. Você acha que só você tem problemas? Você acha que só você está na merda? Você acha que o cosmos inteiro conspira somente contra você? Você acha que Deus faz engarrafamento só para sacanear com você? Que é só você que pega gripe? Que é só você que tem pai e mãe que te sacanearam de verdade? Alguns de nós somos chamados para um discipulado diante do Rei dos Reis, mas poucos têm levado isso
ao extremo de viver um discipulado radical diante dele. Um discipulado onde a gente olha para Cristo e a gente não está pensando nem um pouco no preço que a gente vai pagar para servi-lo. Eu admiro isso no G e na Suzani, quando vieram conversar, quando o G veio conversar comigo, eu falei, cara, não sei, alguma coisa em mim está me jogando, está me inquietando, é uma inquietude na minha alma de falar, chega, eu não aguento mais estar aqui, alguma coisa está me empurrando para fora, eu estou desesperado para ir, alguma coisa está me empurrando para fora, de se aventurar mesmo, de pagar o preço que for necessário para sair pregar o Evangelho. Estava conversando com a Fran e com o Rafa, e a Fran me dizendo a mesma coisa, Pipe, eu não estou feliz. A felicidade para mim está em servir ao Rei dos Reis. Eu recebi um chamado de Deus e eu protelei o chamado de Deus durante muito tempo na minha vida. Eu não suporto mais permanecer fora desse chamado. Por quanto tempo eu vou insistir em permanecer fora daquilo que Deus me chamou para fazer? Seja qual for o preço que eu tenho que pagar para servi-lo, até onde eu estou disposto a servi-lo em nome de Jesus. Eu estive conversando com um menino essa semana. O menino veio aqui, pediu uma direção ministerial. Ele está com desejo de começar uma comunidade, ser pastor, tudo isso, né? Eu olhei para ele assim, fiquei com uma pena dele. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? Por amor a Cristo. Porque falar de ministério, falar de vida cristã, tudo isso é muito bonito, né? Mas a gente sabe que a realidade daquilo que a gente apalpa na nossa vida é uma outra questão. E eu comecei a falar algumas coisas da minha vida, daquilo que eu passo como pastor, do que essa igreja passa, daquilo que as pessoas aqui passam, daquilo que a gente tem que lidar no nosso dia a dia com pessoas aqui dentro. E ele ficou meio assustadão assim, né? Eu falei assim, você achou que fosse como? Como é que você acha que é? Quando a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, é uma loucura mesmo. Porque o reino de Deus está conspirando contra este mundo o tempo todo, né? Ele está dizendo assim, olha, vá por aqui, não vá por ali. Ô, Rodrigo, abre mais um pouco, esse microfone está horrível. Estou parecendo que eu estou com gripe. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer nessa noite para vocês, para a gente encerrar, é bem simples. Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem discipulado? Deus investiu na sua vida. E o investimento dele na sua vida dizia que você seria levado a uma maturidade e como consequência dessa maturidade você geraria outros em Cristo Jesus. Geraria outros em Cristo Jesus. Como eu falei domingo passado, né? Teve gente que eu investi 3 anos da minha vida dando teta toda semana, né? E lá, ó. Toda semana, renovo, discipulado semanal, encontro de casais uma vez por mês, ministração todo domingo, leitura de livros, seminário aqui, seminário lá, vigília, reunião de oração, o tempo todo, né? Quando chegou no tempo dessas pessoas, agora você vai reproduzir isso. Aí todo mundo entrou em crise existencial, todo mundo queria mais teta. Esse é um discipulado radical. É o discipulado que eu tenho que tomar para a minha vida, que eu preciso gerar em Cristo Jesus outros, para a glória do Pai. Se essa igreja tem 150 membros, isso significa que se eu evangelizar uma única pessoa por ano, e eu discipular essa pessoa durante um ano, uma única pessoa por ano,
A lógica é que daqui a um ano essa igreja terá 300 membros. Se esses 300 membros pegarem mais um discípulo e começarem a evangelizar e discipular esse único discípulo, significa que daqui 2 anos essa igreja terá 600 membros. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente fica impressionado, né? 3.000, 5.000. A igreja crescia absurdamente. Mas por que crescia absurdamente? Porque a vida cristã daquela igreja era testificar, testemunhar de que Cristo era real na vida deles. E eles pagavam o preço de ir para as arenas, verem seus entes queridos morrendo, sendo consumidos por leões, pela espada, por amor a Cristo. Com toda a implicação que isso poderia gerar. Hoje não. A gente fala em discipulado, sai pulga de tudo que é lado. É como se tivesse jogado pó de mico na minha vida. Não, Pipe, discipulado não, pelo amor de Deus. Não, cara, eu não quero discipular ninguém, eu não quero pregar o evangelho para ninguém, eu não quero me envolver com nada. Eu só quero saber do meu comodismo, da minha zona de conforto, do meu sofazinho, da minha cadeirinha. Eu só quero saber de esquentar o meu lugarzinho e mais nada. Não me traga incômodo, não me tire da rotina, não tire do meu foco, que é a minha vida. Eu quero viver a minha vida. A única coisa que me importa é a minha vida e a minha vida. E enquanto isso, o reino de Deus tem sofrido, pessoas lá fora têm morrido e ido para o inferno, porque eu insistentemente não tenho cumprido o meu chamado de ser alguém que foi chamado para gerar outros em Cristo Jesus. Um dia eu e você estaremos diante do Rei dos Reis. Um dia eu estarei lá. Um dia você estará lá. O que eu tenho para apresentar? O que é de mais eficiente no reino de Deus não é nem a pregação do Evangelho. O que é de mais eficiente no reino de Deus é o discipulado. Eu acho que tem coisas que estão acontecendo na igreja hoje que eu sinceramente diria, parem de pregar o Evangelho. Não preguem mais o Evangelho. Fiquem quietos, por favor. Esse crescimento numérico que nós temos visto aos montes, né, de gente para tudo que é lado. Vocês sabiam que há um cálculo, há uma pesquisa que diz, se uma igreja tem 300 membros, significa que 600 pessoas passaram por ela, pela membresia dela e saíram e nunca mais voltaram? Se essa igreja hoje tem 150 membros, significa que 300 pessoas passaram na membresia dessa igreja e hoje não estão aqui. E só permaneceram 150 pessoas. Obviamente, se você vê uma igreja de 5.000 membros, significa que 10.000 pessoas passaram. 200%. Por que isso? Porque a igreja não discipula. Porque a igreja não está disposta de cuidar de vidas. Essa é uma tarefa pastoral e o pastor que se vire e ponto. E isso é um engano, né? Todos nós fomos chamados. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu quero que você pense um pouco a respeito disso. O que Cristo realmente significa para você. E qual a resposta que você tem dado ao discipulado na tua vida e na vida daqueles que Deus tem confiado nas tuas mãos. Senhor Jesus, nós queremos trazer à memória, Senhor, o nosso compromisso, a nossa aliança por meio do Teu sangue nas nossas vidas, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor, fomos chamados, Senhor, para gerar outros em Cristo Jesus. O Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, além daquilo que nós temos pedido, pensado, Senhor. O Senhor nos confiou o Teu reino, as chaves do reino, Senhor.
a vida eterna, Senhor, a salvação, as boas novas, Senhor, da salvação. E muito mais, Senhor Jesus, do que ir e pregar o Teu Evangelho, Senhor, nós queremos pregar o Teu Evangelho sim, Senhor, mas também, Deus, gastar a nossa vida, nosso tempo, Senhor, naqueles que estão sendo alvo da nossa vida, Senhor, e da Tua vida que está em nós, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, Senhor, que a gente saia deste lugar desafiados, Pai. Desafiados, Senhor, a sair da zona de conforto, Pai, e começar, Senhor, de uma forma, Pai, grandiosa na nossa vida. Começar a pregar o Evangelho, Senhor. Falar do Teu amor para pessoas que estão morrendo, Senhor, desesperadas, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, além de pregar o Teu Evangelho, Senhor, nós queremos chamar essas pessoas para perto, Pai. E queremos investir a nossa vida, o nosso tempo, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos também, Jesus, Te ter como único alvo na nossa vida. Queremos caminhar, Senhor, na formação do nosso caráter, Senhor. Na estatura do varão perfeito, Pai. Queremos, Jesus, em Teu nome, Senhor, caminhar, Senhor, nessa direção. Por isso, Senhor, seja com cada um que está aqui. Seja com cada um, Espírito Santo de Deus.